Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo vamos falar sobre o que pode ser este jogo do Campeonato Brasileiro entre Fortaleza e Palmeiras. Jogo que certamente será bem interessante, porque todos os jogos que costumam envolver o Fortaleza costumam ser duelos muito interessantes e agradáveis também de se ver. Isso porque o Fortaleza é uma equipe hoje das mais interessantes, das mais competitivas, das mais protagonistas do futebol brasileiro. E é sobretudo também uma equipe que se coloca como um grande desafio para quaisquer equipes que pretendam enfrentá-lo, que é o desafio de vencê-lo. Vencer o Fortaleza hoje não é para qualquer um. Estamos falando da equipe que tem a melhor defesa do futebol brasileiro hoje, do Campeonato Brasileiro. E é uma defesa que é pautada não propriamente na qualidade dos seus zagueiros, mas uma defesa que é pautada na qualidade do seu sistema defensivo. Porque os grandes técnicos, eles não pensam mais a defesa como algo isolado. Eles pensam a defesa da equipe como o sistema defensivo. E o sistema defensivo do Fortaleza é dos mais eficientes hoje do futebol do Brasil. Bom, esse Palmeiras vai jogar, portanto, sem o Luxemburgo. E isto pode ser bem interessante para o Verdão, de certa forma. E pode ser um probleminha maior, a mais para o Fortaleza. Eu diria que se fosse aquele Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, as coisas seriam um tanto quanto mais fáceis para o tricolor do PC. Mas o fato de ser esse Palmeiras sem o Vanderlei Luxemburgo pode sim ser um problema maior, porque quando uma equipe, quando um elenco, ela pede aquele técnico que não estava fazendo um bom trabalho, aquele técnico que com quem não conseguia ter mais um diálogo tático, um diálogo sobre a tática, um diálogo interessante, enfim, um diálogo que fizesse com que os jogadores atuassem da melhor maneira possível. Enfim, quando isso se rompe no clube, em geral, esses jogadores, os jogadores que ficam, eles se libertam um pouco daquele olhar, né, do técnico, daquela forma como o técnico os viu, daquela forma das rejeições que o técnico sempre aplicava para os seus momentos de falhas, aquele olhar, né, de pouca valorização que o técnico tinha para os bons momentos que os jogadores praticavam dentro de campo. Então, é muito provável que essa equipe do Palmeiras seja muito mais solta para o jogo contra o Fortaleza do que seria o Palmeiras do Luxemburgo. É muito mais provável que essa equipe esteja muito mais leve dentro de campo, tanto do ponto de vista mental, como do ponto de vista também da forma como pensa o jogo, como vai tentar praticar o jogo contra o Leão do PC. É muito provável que a gente tenha um Palmeiras que busque se assenhorar bem mais no campo de ataque, que tente atuar muito mais no campo de ataque, que tente atuar bem mais próximo à área do Felipe Alves. Este Palmeiras certamente não vai ser aquele Palmeiras do Luxemburgo. Não vai ser, a meu ver, por causa da disposição. Acho que vai ter muito mais energia circulando nas pernas e na mente dos jogadores. E também não vai ser aquele Palmeiras do Luxemburgo, porque não vai ter alguns jogadores importantes de um setor que o Luxemburgo supunha ser um dos mais interessantes, que era a sua defesa. Então não vai jogar o Felipe Melo, que pode parecer um grande reforço para o time do Fortaleza. O Fortaleza pode pensar, os torcedores do Fortaleza pode pensar que é muito interessante a ausência do Felipe Melo. Mas o Felipe Melo, ele vinha falhando demais no jogo aéreo em especial. Na defesa ele vinha falhando demais, sobretudo no jogo aéreo. E o seu substituto, o Emerson Santos, é um jogador que tem um trato melhor hoje no jogo aéreo do que é o Felipe Melo, do que tem o Felipe Melo. O Palmeiras também joga também sem o Marcos Rocha, pela lateral. O Marcos Rocha é um jogador que tem um trabalho bastante interessante ali no ataque, sim, mas é também um jogador que falhava muito na defesa. Então a defesa do Palmeiras hoje, é curioso a gente falar isso, a defesa do Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo se preocupava muito, né, com a defesa, em jogar no contragolpe, e a defesa do Palmeiras vinha apresentando muitos problemas. E um dos problemas era o Felipe Melo não conseguir, parece que estava com dificuldades para ter tempo, né, o tempo da bola, enfim, estava com muita dificuldade no jogo aéreo. E também o Marcos Rocha estava falhando demais no setor dele. No lugar dele vai jogar o Mike, provavelmente. E, de certa forma, isso reforça um pouco ali o setor que vinha sofrendo bastante. Mas eu acho que, apesar disso, esse problema na bola aérea, esses problemas defensivos não vão ser totalmente sanados com a ausência desses dois jogadores e com a presença de dois substitutos. E, curiosamente, se isso é um problema para o Palmeiras, isso
esse problema vai de encontro a uma das grandes qualidades do Fortaleza. Que uma das grandes qualidades desse Fortaleza é, sobretudo, saber jogar muito bem com o jogo aéreo e, sobretudo, com a bola parada. Com a bola parada, que intensifica o jogo aéreo, com os bons lançamentos, que busca ativar através, por exemplo, de uma casquinha, quando a bola é lançada muito de trás, pelo Felipe, inclusive. Né? Ou mesmo na área, né? Quando a bola é lançada para a área, para a disputa ali com os zagueiros. Esse Fortaleza tem se notabilizado por esse tipo de jogo, tem conseguido grandes resultados com esse tipo de jogo, tanto do ponto de vista da sua defesa quanto do ponto de vista do seu ataque. E isso graças ao trabalho, em especial do Charles, que é o auxiliar do Rogério, né, que estudou bastante, né, procurou estudar o que acontece, o jogo aéreo, né, inclusive das equipes italianas. E claro que, indiretamente, né, o grande responsável por isso é o próprio Rogério Ceni. Porque se o Charles faz esse trabalho interessante no Fortaleza, ele só está no Fortaleza por causa do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que é um cara muito antenado com a modernidade. Né? Quando é que a gente pensava, por exemplo, que um time do Nordeste teria um auxiliar técnico francês? É muito difícil isso. Isso não acontece aqui no Sudeste, por exemplo, com as equipes grandes aqui do Sudeste. É claro, uma equipe que traz um técnico estrangeiro, ele também vai trazer um auxiliar também que é estrangeiro. Caso, por exemplo, hoje do Flamengo, do Inter também, do Galo, do São Paulo e assim por diante. Mas do contrário, a gente não teria essa novidade. O Rogério, por exemplo, ele não apenas trouxe o Charles para trabalhar com ele, como antes, quando ele começou a sua carreira de treinador, ele trouxe um auxiliar inglês para trabalhar com ele. Então, graças a esse trabalho do Charles, o Fortaleza hoje tem um belíssimo jogo aéreo. E eu acho que também por aí que pode construir sua vitória contra o Palmeiras. Bom, a gente via no Palmeiras e Luxemburgo uma equipe mole dentro de campo. Uma equipe com jogadores que não entregavam nada, sabe? Não entregavam na marcação, na recomposição, muitas vezes não entregavam. Jogadores desestimulados. A gente não vai ter, provavelmente, tanto esse tipo de coisa no jogo contra o Fortaleza. Mas é provável que tenhamos sim um pouco disso. E esse tipo de coisa, se isso entrar em campo, se 50% disso, daquela moleza, né, dentro de campo, se isso entrar dentro de campo contra o Fortaleza, o Palmeiras vai perder. Vai perder porque vai pegar essa equipe competitiva que está sempre atenta para os erros que os seus adversários cometem dentro de campo. Fortaleza costuma ter uma belíssima leitura de jogo sobre o comportamento dos seus adversários, consegue perceber muito bem quais são os erros que o seu adversário está cometendo e sabe tirar proveito disso com muita facilidade. É uma equipe treinada para esse tipo de coisa dentro de campo. E quando os seus jogadores dentro de campo não conseguem ver isso com muita clareza, o seu técnico consegue ver e consegue orientar no sentido de que os seus jogadores percebam isso e tirem proveito. Seja durante o jogo, seja após o intervalo. O Palmeiras é hoje uma equipe bem complicada, não somente porque os seus jogadores dentro de campo, que às vezes praticam a moleza, praticam aquela história de cavar buraco para se esconder dentro de campo, tudo isso. Esse tipo de coisa não acontece apenas por causa da gestão do Luxemburgo. Outros técnicos também no Palmeiras, com outros técnicos também a gente via problemas assim nesse Palmeiras. E aí, vale também a gente pensar se isso também não tem a ver com questões institucionais. E acho que tem. Então, acho que há problemas institucionais no Palmeiras que ajudam também com que jogadores tenham esse comportamento. Acho que o treinador talvez não tenha toda a condição de gerir esse elenco a maneira que ele gostaria. Acho que um técnico hoje do Palmeiras precisa ser um gestor de elenco, precisa ser um manager, precisa ser o que o Rogério Ceni é no Fortaleza. Um cara que participa das contratações, um cara que ninguém se mete com ele. Ele cuida do vestiário, o vestiário é dele, pronto. Então, um técnico do Palmeiras precisa disso também. E é muito provável que um técnico hoje que trabalha no Palmeiras não tenha esse tipo de coisa, porque não é possível que com vários técnicos a gente percebe essa moleza muitas vezes nos jogadores do Palmeiras. A gente via muito isso no Luxemburgo e até por causa disso eu diria para vocês que isso também vai entrar em campo, talvez de uma maneira muito menor do que entraria com o Luxemburgo, mas é possível que também entre em campo. Se entrar com 50% do que existia com o Luxemburgo, aquela moleza, aquela dificuldade às vezes para recompor, aquela desatenção dentro de campo, aquele desapego tático, se entrar dessa forma, 50%, se essa equipe entrar com 50% de como jogava com o Luxemburgo, perde do Leão do PC. Perde o Leão porque o Leão sabe sim tirar proveito disso. O que o Palmeiras precisa fazer para vencer esse Fortaleza é justamente eliminar esse desapego tático, ter muito foco dentro de campo e ter foco sobretudo
e concentração no campo de ataque. O Palmeiras precisa tentar jogar no campo de ataque o tempo inteiro, porque precisa colocar em campo a sua grandeza contra o Fortaleza, que não é equipe pequena, não é disso que eu estou falando aqui. Não é disso, longe disso. Mas se o Palmeiras estivesse jogando contra o Flamengo, estivesse jogando contra o Corinthians, estivesse jogando contra o Barcelona, né, da Espanha, mesmo o Palmeiras sendo mais frágil do que o Barcelona, também tem que colocar a sua grandeza em campo. Então o Palmeiras muitas vezes se comportava como uma equipe que não colocava sua grandeza em campo, jogava contra equipes de menores orçamentos aqui na gestão do Luxemburgo, e não colocava sua grandeza em campo. Precisa fazer isso. Agora, precisa fazer isso o quê? Precisa tentar jogar no ataque, mas com atenção, com foco. Por quê? Porque o adversário não é qualquer adversário. O adversário é aquele que sabe muito bem se apropriar dos espaços deixados por time desatentos. Então tem que insistir bastante, vai precisar muito das suas individualidades, vai precisar muito de Patrick de Paula, do Gabriel Menino, sobretudo da garotada. Eu confio muito mais hoje na garotada do Palmeiras do que nesses velhacos aí que não fazem nada, do que Lucas Lima da vida. Que é um jogador que é incompreensível como esse jogador tem prestígio por todos os técnicos que chegam no Palmeiras, não é possível. Ele vai pro jogo com o Andrei Lopes. Esse time do Andrei Lopes, que provavelmente vai ser um 4-3-3, né? Vai ter um homem centralizado, e esse homem deve ser o Lucas Lima. Porque a confiança no Lucas Lima, a meu ver, que é muito grande, a meu ver, é injustificável. É um jogador que nunca, na minha opinião, nunca, desde quando chegou ao Palmeiras, jamais conseguiu provar aquilo que se esperava dele, né? Ele jamais correspondeu àquilo que se esperava dele. Um jogador que ganha um salário altíssimo, perto aí de R$1 milhão. Então é um jogador que se esperava muito dele, acho que entrega pouco e acho que tem ainda muito prestígio com muita gente no clube. Então, esse tipo de jogador, eu não confio mais nesse tipo de jogador, eu confio nos garotos do Palmeiras. Confio em garotos como Danilo, Wesley, Patrick de Paula, que é um jogadoraço, maravilhoso, joga demais. Vai ser provavelmente no futuro um dos volantes titulares da seleção brasileira. O Gabriel Menino e o Gabriel Verón, que para mim é um jogador fantástico, fantástico. E esses garotos, na minha opinião, estavam sendo prejudicados porque estavam sendo subaproveitados pelo tipo de jogo que o professor Luxemburgo praticava no Palmeiras. Se vai ter tempo para que eles consigam mostrar o futebol deles agora, eu não sei. Mas é muito provável que eles se sintam mais leves para tentar jogar sem a presença do Luxemburgo. E nesse sentido, o Palmeiras vai precisar muito das suas individualidades para conseguir vencer, fazer gols e vencer essa equipe do Fortaleza. Agora, o Fortaleza como é que pode tirar vantagem disso? O Fortaleza pode tirar vantagem mantendo sempre o seu grande foco dentro de campo, a sua intensidade dentro de campo, a intensidade em todas as ações, a intensidade quando pratica o jogo reativo, todo mundo ali atrás da linha da bola, geralmente com apenas um jogador um pouco à frente da linha da bola, mas quase todos os outros atrás da linha da bola. É um time que consegue, nesse tipo de jogo, sair rapidamente para o contragolpe muito rápido, acionando sobretudo as pontas, né, lançamento que busca o jogador, sobretudo pelo lado do campo. É assim que o Fortaleza vai tentar vencer o Palmeiras. E por isso, inclusive, que seria muito interessante para o Fortaleza que o Marcos Rocha estivesse jogando. O setor dele ia ser um setor bem interessante. Imagina, lançamento para Oswaldo contra o Marcos Rocha. Poderia ser uma grande festa. Principalmente estando o Oswaldo como está hoje e o Marcos Rocha como está no momento atual do futebol no Brasil. Então, acho que o Fortaleza pode vencer se continuar mantendo a sua intensidade, o seu jogo associativo, o seu jogo de bastante solidariedade, o seu jogo de lançamentos, os lançamentos do Felipe, os lançamentos do Juninho, cada vez mais joga mais nessa equipe do Fortaleza. É muito provável que o Ceni, eu já vi ali o ensaio de escalação, mas acho que o Ceni provavelmente possa até entrar com a trinca de volantes novamente, né, com o Ronald ali atuando também. Nesse sentido, é claro, a gente fala 3 volantes, a gente sabe muito bem o que significa isso para o Ceni do Fortaleza. Significa nada, não tem nada de problema em ter 3 volantes no sentido de poder ser mais ou menos defensivo, nada a ver. O Ronald pode ser ponta, o Ronald pode ser segundo atacante, o Ronald pode ser qualquer coisa nesse time do Fortaleza, assim como outros jogadores também, porque é assim que funciona no Fortaleza. Os jogadores cumprem muitos papéis. Isso também dificulta para o adversário e vai dificultar para o Verdão também. Acho que esse Fortaleza pode, por exemplo, vencer essa partida se explorar muito bem o seu jogo pelo lado do campo. Acho que pode vencer se conseguir ativar bem os seus lançamentos nos contragolpes, até porque acho que o Palmeiras vai tentar jogar mais no campo do Fortaleza do que jogaria com o Luxemburgo. Então, nesse sentido, o Fortaleza vai precisar mais do que nunca dos seus bons lançamentos, dos seus bons lançadores,
desses garotos do meio de campo aí fantásticos, né? Juninho, Felipe, Ronald, 3 volantes fantásticos. Eu tenho uma preferência um pouco maior pelo Felipe, mas acho que o Juninho tem sido fenomenal também. E meus amigos, só uma questão aqui, um adendo, eu acho, por exemplo, já falei no outro vídeo, acho que o Bergson vai ser um reforço interessante para o Fortaleza. Da mesma forma que talvez muitos não achassem que o Juninho seria, até por ter sido do time do rival, acho que o Bergson também tem um pouco isso. Dá para confiar no Rogério Ceni, dá para confiar no trabalho, na capacidade do Rogério Ceni de transformar o jogador. A gente viu isso com o Gustavo, a gente pode ver isso com o Anselmo Ramon, a gente pode ver isso também com o Bergson. Então foi aí um reforço interessante, que provavelmente vai para o banco, e pode fazer muita diferença. Espero que os jogadores, as individualidades do Fortaleza também funcionem muito bem. Se o David entrar em campo, que novamente ele tenha uma boa partida, eu volto a dizer para vocês aqui, né, confie no David. Acho que hoje vocês já estão confiando um pouco mais do que na primeira vez que eu falei. Ele fez 2 gols depois disso. Então, acho que o Fortaleza pode ganhar nas suas individualidades também, mas sobretudo no seu jogo coletivo, o seu jogo tático, o seu jogo de intensidade, a sua bola parada, o seu jogo aéreo. É um duelo muito difícil para o Palmeiras, assim como é um duelo muito difícil para esse Fortaleza. Contudo, como sempre, eu não vou apontar aqui quem é favorito, porque para mim o favorito se favorita dentro de campo. Então, um bom jogo para vocês, torcedores do Verdão, um bom jogo para vocês, torcedores do Leão. Espero que vença o melhor dentro de campo. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.